Fala, Sora, amor. esses PDF, esses negócios que tu bota, Sora, eu não consigo ver, o meu fica cortado ao meio, Sora. Tá, por isso que eu tô enviando eles, tá? Pra gente, pra vocês terem eles. Então, presta, quem não consegue enxergar o PDF que a prof está compartilhando, presta bastante atenção no que eu tô falando, tá? Porque depois vocês vão ter... Gente, por favor, desliguem todos os microfones agora. Tem gente ainda com o microfone ligado. Ai! Gente, desliga o microfone, por favor, que nós vamos iniciar. Obrigada! Viu como vocês entendem? Então, vamos lá, meus amores. Todo esse material vai para vocês, tá? Então, não se apavora se não tá enxergando tão bem. O material que eu tô compartilhando, ele vai ser encaminhado depois. Presta bastante atenção ouvindo quem não tá enxergando tão bem essas imagens, tá? A gente vai partir, então, do terceiro trabalho, que eu vou falar um pouquinho, finalizar essa aula da aula passada, que a gente não conseguiu concluir a conversa sobre a artista Yoko Ono, então só para retomar e a gente finalizar, e aí a gente vai iniciar com a parte da história da arte que a gente está vendo, que é a arte na pré-história, né? E aí, logo mais, a gente vai começar a arte lá do Egito, da Antiguidade Clássica, Egito e Grécia. Vai ser bem legal. Por isso que lá na imagem, no trabalho Desafio da Obra em Movimento, já tem umas imagens lá de Egito e Grécia, coisas e tal. Então, para concluir essa parte que não finalizamos na aula passada, falar um pouquinho dessa artista, Yoko Ono, que ela foi compositora, cantora, cineasta, artista visual. Ela trabalhou muito com a arte conceitual, que eu tinha dito para vocês, né? O que significa essa arte conceitual? Ela começou lá com os trabalhos próximo dos anos 60. A arte conceitual era uma arte que se preocupava muito com a ideia da obra, mais do que propriamente com a imagem em si da obra. Então, o que eles pensavam? O que essa obra vai passar de ideia? Por isso que era chamada arte conceitual, porque era o conceito que era importante, a ideia que era importante. Então, ela vai trazer muito esses trabalhos de arte conceitual, uma arte que era bem provocativa, bem poética, uma arte que propunha sempre que o espectador, a pessoa que está vendo a obra, também participe da obra. Isso tem a ver com aquele material ali, ó. Olha aquela imagenzinha que tá do Grapefruit, que é o livro que a prof usou também para fazer o diário criativo. Nesse livro tem 150 obras de instrução. Essa artista propôs esse tipo de obra. O que é uma instrução? Alguém quer falar para mim? Como fazer alguma coisa, o passo a passo. Isso, passo a passo de como fazer alguma coisa, exatamente. E ela usava isso como arte. Então, ela se expressava através das palavras, né, e das frases, com essas, convidando as pessoas para fazerem essas atitudes e fazerem esses exercícios. O diário criativo é essa proposta, tá? Tem a ver com essas obras de instrução. Né? Então, tem isso aqui, tem algumas imagenzinhas dela. Essa aqui é uma imagem que a prof tem, até uma camiseta. A prof gosta bastante dessa artista. E eu tive a oportunidade, gente, de ver uma exposição, que é essa aqui que eu estou compartilhando com vocês, que chama Dream Come True. Que eu não sei falar muito... Eles te convidaram para te participar? Não, amores, eu fui ver. É a exposição da artista, né? Da Yoko Ono. E eu tive a oportunidade de ir ver essa exposição. E é uma exposição muito bonita, eu me emocionei muito. Ela tem todo um convite da gente praticar o amor, a paz, né? E tem muitas obras dessas de instrução, além de algumas obras de performance, vídeos, instalações, né? Porque ela é uma artista muito multi, assim, que produz muitas coisas diferentes. E nessa exposição, né, o sonho que se torna verdade, ela vai ser uma
exposição de retrospectiva do trabalho dessa artista, da Yoko Ono. Então, o trabalho dela desde o início da carreira dela como artista, e vão ter 80 obras diferentes nessa exposição. Ela esteve em Buenos Aires, em 2016, no Museu de Arte Moderna de lá, e teve também aqui no Brasil, só que lá em São Paulo, não foi aqui no Rio Grande do Sul. Pode perguntar, amor. Oi. O Pedro, ele tá tentando entrar, não tá conseguindo. Tá, deixa eu só ver se tem alguém aqui entrando. Não pode ficar saindo e entrando, tá, gente? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, agora sim. Vou permitir. A dona Joana Felipe. Foi. Permitir quem estava precisando entrar. Vamos seguir? Que a gente precisa começar hoje também a parte que a gente fala sobre a arte na pré-história, tá? Então, vamos lá. Então, teve em Buenos Aires, teve aqui em São Paulo, a prof teve a oportunidade de ir nessa exposição de Buenos Aires. É muito bonito essa exposição toda. Eu vou mostrar para vocês falar sobre 2 trabalhos aqui, tá? Que estavam na exposição. Aliás, 3, porque depois tem mais um no próximo slide. Um dos trabalhos é esse aqui, que diz, que chama Mapa Imagine a Paz. Tá meio ruim a imagem, mas eu vou explicar para vocês. Olha como é que funcionava a ideia dela. Ela colocou vários mapas com locais do mundo todo, grudados na parede, e perto desses mapas que estavam na parede, tinham carimbos. Nos carimbos estava escrito uma frase que dizia assim: imagine a paz. E aí ela convidava as pessoas a carimbarem, né, a colocarem a paz nos lugares do mundo que elas desejavam colocar a paz. Então é muito bonito que ela coloca numa obra de arte esse desejo de coletivamente a gente construir a paz e estabelecer a paz no mundo, né? Então tem essa ideia. Desliga, amores, o microfone, por favor. Obrigada. Então, essa obra aqui. A do meio, olha aqui, essa imagem do meio, até umas de vocês, eu acho, a gente chegou a entrar nessa imagem, nesse trabalho, mas esse aqui é uma releitura da obra que eu estava falando antes. E é uma releitura... Não dá pra ver nada, Sora. Eu estou enxergando aqui, amor. Se vocês não estão vendo, escuta um pouquinho, tá? Depois eu vou mandar... Vocês já receberam esse material, eu só estou revisando o final que a gente não chegou a concluir, tá? Daí não fica apavorado, mas escuta que vocês vão entendendo a partir do que estão ouvindo, tá? O Evander e o Arthur, eles fizeram essa releitura na exposição que a gente fez no ano passado, final do ano passado, que era a exposição Mulheres Artistas. Nessa exposição, que era uma exposição do Fundamental 2, na Feira de Ciências. Aí eles fizeram essa releitura, ao invés de ser um mapa de todo mundo, colado na parede, eles desenharam o contorno do mapa do Brasil e colocaram a instrução ali em cima, coloquem a paz no Brasil. E aí tinham canetas que as pessoas podiam escrever, né, as coisas que elas desejavam para o Brasil. Eu não tenho a foto do depois, mas, por favor, desliguem o microfone. Tem alguém aí? Obrigada. Doutor, eu lembro disso na Feira de Ciências. Lembra? Então, é uma releitura dessa obra, que tem a ver com a obra da Yoko Ono. E aí, no final, ficou recheado de boas mensagens, muito bonito. Eu não tenho a foto para compartilhar com vocês, mas ficou muito bonito. E esse último trabalho Pessoal, oi, fala. Me desculpa, Fala, Manu. porque eu tinha caído, eu apertei no botão de sair, daí meu celular não estava mais entrando. Ah, entendi. Tá, agora está aqui, né? Sim, tá aqui. Ô, Sora. Fala, amor. Ô, Sora. Pode falar. Essa aí daí de botar as coisas que as pessoas querem de melhor no Brasil, parece o Brasil que eu quero. Também não tem a ver, a referência não era essa, mas tem a ver, né? Desejos de coisas boas para o nosso país também. Eles optaram por fazer o desenho do mapa do Brasil para trazer para a nossa realidade, né? Lá na obra que a Yoko propôs, ela propôs para o mundo inteiro.
né? Mas é isso aí. E esse último aqui, ó, tem a ver com a última proposta do Diário Criativo, que pedia para que a gente escrevesse desejos de esperança. E a ideia é que quando nós retornarmos às nossas atividades, a gente faça uma árvore igual a essa, ó. Então, o que ela propôs? A Yoko tinha uma árvore lá na exposição, ela deixava vários bilhetinhos e as pessoas escreviam bilhetinhos de desejos de esperança e penduravam na árvore. Olha a pessoa ali pendurando o desejo dela. Esse é um trabalho que é dessa artista Yoko Ono. Né? Que ideia bonita. Show de bola. Show de bola, né? E tinha outra assim, ó, deixa eu contar mais um para vocês, que ela pedia pra gente escrever mensagens para as nossas mães. E aí a gente escrevia em post-its, esses assim, ó, esses papeizinhos e colava na parede. Então tinha uma parede toda cheia de mensagens para as mamães. Muito bonito também. Então todas essas obras são obras de instrução que essa artista propôs ao longo da vida dela, pensou, né, em relação ao que ela desejava ali, de ideia, né, para passar através da arte dela, e aí, então, propôs, né, nessa exposição, tem a retomada de vários desses trabalhos. E olha que lindo esse último que eu vou mostrar para vocês, depois é só uma mensagem, né, dela, mas esse último trabalho dizia assim, ó, estava colocado. Então, escuta que a prof vai falar. Estava escrito assim, ó. Tente não dizer nada negativo sobre ninguém durante 3 dias, depois durante 45 dias e depois durante 3 meses. E aí ela fala no final, observa o que passa na tua vida. Isso é um convite que ela faz a partir dessa obra para a gente exercitar os pensamentos positivos. Tem tudo a ver com o que a gente falou lá no início da outra aula sobre a rimsa, né, que é essa não violência, esse em pensamentos, atos e palavras, também sobre empatia. Então, ela convidava as pessoas que estavam lendo esse trabalho a exercitar isso na vida delas e ver o que acontece na vida. Certamente, se a gente consegue fazer isso, né, de ficar 3 dias, 45 dias e 3 meses sem pensar nada negativo sobre ninguém, sem dizer nada negativo sobre ninguém, pensar também, certamente a nossa vida melhora, né? A gente fica com energias mais positivas, né? Então, era um pouco essa ideia. E a última mensagem que a prof deixou aqui para vocês é uma mensagem da Yoko Ono, que é para a gente pensar que esse processo difícil, esse tempo aí, esse período que a gente está longe, que a gente está tendo que ter aulas online, isso tudo vai passar, né, gente? Então, ela lembra pra gente um pouco isso nessa frase. Vou ler para vocês. A primavera passa e lembramos da inocência. O verão passa e lembramos da... Quero ver. Vou ler de novo. Desliga, por favor, o áudio, tá, amores? Obrigada. A primavera passa e lembramos da inocência, o verão passa e lembramos da exuberância, o outono passa e lembramos da reverência, o inverno passa e lembramos da perseverança. Então, para ela dizer que tudo são fases na vida da gente e a gente vai aprendendo com essas fases, assim como a gente aprende com as estações do ano, né, e com a própria natureza, tá? Certo? Vou interromper aqui o compartilhamento de tela. Tudo certo até aqui? Essa é só uma conclusão do que a gente começou na aula passada, tá? Ok. Pode perguntar. Tá. Gente, outra coisa, tá? Lembrando de novo, eu não recebi o material de todo mundo ainda, tá? Eu tô pedindo para que vocês enviem o material por e-mail ou pelo WhatsApp. Quem ainda não enviou, então, por favor, mandem esses materiais, tá? Que material, Sora? Os 3 primeiros trabalhos, tá? Agora vai ter mais um. Na aula de hoje eu vou falar sobre mais um dos trabalhos que foram encaminhados durante a quarentena. O primeiro, vou lembrar, primeiro a rimsa e empatia, que era um desenho, ou alguma imagem, ou algum trabalho visual. Quem já fez, só tira foto e manda para mim. Espera só um segundinho que eu vou revisar aqui, tá? O segundo do filme, que a gente falou semana passada, assistir um dos filmes e mandar a resenha para a prof,
Preciso desse trabalho. E o terceiro, sim, é só enviar para a prof, tá? E o terceiro é o do diário criativo. Tira as fotos ali do diário e me manda, tá? Desliga ali o som, Pietro, por favor. Obrigada, amor. Pode falar. Doutora, esse do filme tu tem como mandar de novo para nós fazer? Já foi enviado de novo, lá no grupo da família de vocês, tem lá, tá? Dá uma procuradinha. Show? Junto com esse PDF todo, grandão. Beleza? Vamos seguir? Hoje a gente vai falar sobre mais um dos trabalhos, tá? Só um segundinho. Hoje a gente vai falar sobre mais um dos trabalhos. Então, aí vocês vão ter mais um para quem ainda não fez, ter tempo de fazer e me mandar. Que era o do desenho dos desejos para o futuro lá, né? Que a gente vai ver tudo que a gente vai fazer sobre a arte do período da pré-história. Esse aqui? Opa, o que eu fiz? Fiz alguma coisa aqui. Não estou enxergando, meu amor. Mas talvez seja esse, tá? Eu vou explicar. Onde só uma folha que tinha que escrever uma mensagem para o futuro? Isso, é isso aí. Exatamente. É sobre esse que a gente vai falar hoje, tá? Pode perguntar. Eu já fiz isso, né? Eu também já. Gente, isso tudo são trabalhos que vocês tinham que ter feito durante a quarentena. Então, quem já fez, o único pedido que a prof faz agora é que me mande. Porque nosso acordo inicial era que vocês deveriam mandar, vocês deveriam trazer esses materiais com vocês quando a gente voltasse à aula. Só que como a gente não sabe ainda quando nós vamos retornar à aula, a prof está pedindo que vocês me mandem, tá? Então, manda pelo e-mail ou pelo WhatsApp. É só mandar o que vocês já fizeram, tá? Show! E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre história da arte de novo. E a gente vai começar falando lá da arte da pré-história, tá? Retomando o material que já foi encaminhado durante a quarentena. Então, se liga aí, ó, na missão que a prof vai mostrar para vocês. Esse novo material vai também estar sendo encaminhado, então não se apavora se não está enxergando. Doutora. Aí, foi. Vamos começar? Pode perguntar. É que o chat não tá falando nada sobre a aula, estamos fazendo piadinha. Isso. Tá, galera, de novo, vou explicar, vou falar mais uma vez, tá? A gente precisa usar o chat para falar sobre as coisas da aula, porque senão vai ficar um monte de conversas perdidas e eu não vou conseguir orientar as questões que aparecerem ali naquele chat, tá? Contenham-se. Eu sei que é bom a gente se ver e conversar, mas vamos falar sobre as questões da aula, tá? Foco é pouco tempo que a gente tem, vocês estão tendo 2 horas de aula só por dia, então a gente precisa concentrar nesse momento. Combinado? Ok, ó, já tem gente que entendeu. Muito obrigada, tá? Pela compreensão, gente. Então, vamos lá. Arte da pré-história. Tá na mão. Foi? Arte na pré-história. Desliga os microfones. Pode perguntar. Fala. Tô esperando. Desliga o microfone, gente. Alguém tá com o microfone ligado ainda. Tá, obrigada. Presta atenção ali agora. Galera, presta atenção agora nesse material que a gente precisa começar, tá? Senão a gente vai ficar muito atrasada. Oi? Fala de novo, amor. Vamos começar. Arte na pré-história, tá? Vou falar para vocês os materiais que foram encaminhados. Desliga. Amores, desliguem o microfone. Acho que a Manu estava ligado. Deu? Obrigada. Não, o meu tá desligado, é o do Clodoaldo Eli Silva ali, a Sora. Tá, eu acho que já desligou, porque eu não vi nenhum aqui ligado. Materiais que foram encaminhados. Muito importante, tá? Se não receberam, eu mando de novo, que nem eu mandei os da aula passada. PDF do livro História da Arte da Graça Proença. Vou aqui pegar o meu, tá aqui na cama. Tá? Esse livro não é exatamente esse, porque esse é uma outra edição,
mas a prof enviou para vocês um livro, o PDF de um livro inteiro que fala sobre história da arte, que é dessa escritora Graça Proença, tá? Esse livro a gente vai usar ele muito durante todo o ano. A gente usou para começar a nossa conversa sobre história da arte e a arte na pré-história, e a gente vai continuar usando esse livro para estudar as outras partes da história, da arte que a gente vai estudar ao longo do ano, tá? Depois desse período vai ser a antiguidade clássica, que a gente vai falar da arte que era produzida no Egito e na Grécia antiga, tá? E também foram os vídeos explicativos. A aula de hoje é para retomar todos esses trabalhos que foram já enviados, tá? Esse é o livro, então, que vocês receberam. Caso não tenham recebido, vou enviar novamente. Pode falar no chat se não recebeu. Sora, eu vi só os vídeos. Ok. Os vídeos eram... a gente podia ou assistir os vídeos, ou ler o livro, ou fazer as duas coisas, tá? Porque eles eram materiais que se complementavam. Então, quem assistiu o vídeo vai entender tudo que eu estou conversando aqui, porque tem a ver com esses vídeos que eu mandei, que tem a ver com o livro que eu também mandei, tá? A gente não tinha que ler todo o livro, mas tinha que ler alguns capítulos que estavam falando sobre o período da história que nós estamos estudando, ok? Então, vamos começar. A gente vai começar pela introdução, porque nós estamos estudando lá a pré-história, e antes da autora falar sobre a pré-história, ela vai trazer uma contextualização, uma introdução, né, do que vai vir nesse livro todo aqui. E aí ela vai questionar a gente dos objetos, né? Vamos olhar para o nosso quarto aqui, ou para onde a gente está. Eu estou no meu quarto. Quantos objetos a gente vê, né? Muitas coisas. Ó, tem a minha cama, tem um gaveteiro, tem a escrivaninha, o próprio lápis, caneta, né? Todos esses objetos que eu estou vendo, alguns deles, eles servem para quê? Caneta para escrever, cama para a gente deitar. Só tem a cama. Né? O livro para a gente ler, né? Então eles têm... Desliga aí, amor. Eu quero dormir. Desliga, por favor. Desliga, obrigada. Todos esses objetos, então, alguns deles têm significados, né? Por que será? Para que eles servem, será? Porque ao longo eles servem para várias coisas, né? Ela vai explicar isso, e ela vai explicar também que essas ferramentas, elas foram produzidas ao longo da história da humanidade pelo ser humano para ele dominar, na época quando, né, vivia no meio natural, para ele dominar esse meio natural, a natureza, conseguir usar coisas da natureza para sobrevivência, né? Então, para tudo isso que usava essas ferramentas, eles criavam essas ferramentas e conseguiam, então, sobreviver no meio em que eles viviam na época, né? Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? E aí, gente, os historiadores, os antropólogos começaram a pegar esses vestígios dessas ferramentas e desses objetos, encontraram esses vestígios e conseguiram saber de que data eram esses vestígios através de muito estudo. Então, quem se dedica, né, a esses estudos são os antropólogos, os historiadores, e eles vão, através dos objetos, entender como que era a vida humana na época em que se usava determinado objeto, tá? Determinada ferramenta. E aí a gente vai entender também um pouquinho sobre os processos civilizatórios, né, dos seres humanos, tá? Tem algumas coisas que esses antropólogos e esses historiadores, historiadoras, encontraram que elas não tinham uma utilidade imediata, né? Não tinha como usar. Por exemplo, aqui, ó, estão vendo a pintura ali que tem, que a prof compartilhou? Uma pintura rupestre, que é uma pintura do tempo, lá da pré-história, que foi encontrada numa caverna. Essa pintura em si, a pintura na caverna, ela não tem não vai ter uma utilidade imediata, né? Não vai olhar para ela, eu vou usar essa pintura. Não, né, para, sei lá, sobreviver ou coisas do tipo. Não tinha uma utilidade imediata. Mas
Para que servem, então, essas pinturas? Quem que... Para contar histórias. Para contar, pode ser, para contar alguma história, o que mais? Para que serviam, então, essas pinturas? Essas imagens, né? O que fizeram? Por que elas foram feitas por essas pessoas, por esses seres humanos da época? Eu acho que eles contavam suas histórias. Tem a ver, com certeza. Eu acho, né, eles Eles registravam coisas do cotidiano, então tinha a ver. Mas, principalmente, gente, por que a gente faz arte? Para que serve? Fala de novo, eu não ouvi. É um tipo de jardas, né? Para a gente poder se expressar, né, gente? Então, os seres daquela época também, os seres humanos daquela época também usavam para se expressar. Desliga o microfone, que tem algum microfone ligado. Ô, Sora, como eles não tinham linguagem, eles usavam os desenhos para fazer meio que uma rotina sobre eles. Olha, tem a ver! Não é que eles não tinham linguagem, né? Eles ainda não sabiam, não escreviam. Então, eles se expressavam de outras formas, através das imagens, dos desenhos, e também... Gente, desliga, por favor, o microfone. Obrigada. E também... Galera, não tem como, fica difícil se toda hora ficarem ligando o microfone, tá? Então, cuida ali. Só liga para o essencial. E usa o chat para tirar dúvida, tá? Obrigada. Então, eles usavam para esses desenhos, essas imagens para se expressar. E também, gente, faziam as danças, né? A gente vai ver também um pouquinho que a dança, ela também aparece desde muito cedo na história da humanidade, e a gente tem como saber isso a partir desses vestígios, tá? Dessas imagens que foram encontradas nas cavernas aí. Né? E aí, gente, eu trouxe aqui um trecho que o Ruskin, que é um crítico de arte inglês, ele vai falar sobre isso que a gente está conversando, né? E aí ele diz assim: as grandes nações escreveram sua autobiografia em 3 volumes: o livro das suas ações, o livro das suas palavras e o livro da sua arte. E aí ele ainda diz que o livro da sua arte, que é a arte das grandes nações, ela é a parte mais confiável, porque o livro das ações e das palavras, às vezes, podia conter coisas que na realidade não existiam, mas a arte, ela não mentia, né? Isso era o que esse artista falou. E tudo isso para a gente entender que a arte, ela vai estar relacionada com a vida, né, da gente, com o nosso cotidiano, e ela vai estar relacionada com também as formas como a gente vai aprendendo a viver e a conviver e a determinados, as nossas crenças também, né? Então aqui a artista a Graça Proença, ela vai falar algumas características da arte, né, no geral, que ela pode simbolizar, por exemplo, o meio natural, que nem a gente viu ali nas pinturas rupestres, que tem esses animais, esses bichos nas paredes das cavernas, né? Então, a arte representando esse meio natural. Ela vai poder também representar sentimentos religiosos. Aí ela trouxe uma obra aqui que chama A Natividade Mística, né, que foi produzida em 1500 lá pelo Sandro Botticelli, que ele quis mostrar um aspecto da religiosidade, e isso pode, as obras de arte, elas podem também falar sobre isso. As obras de arte, elas vão poder simbolizar situações sociais também, que nem essa mãe camponesa ali, que foi produzida pelos Siqueiros, né, que simboliza isso, as migrações, os êxodos. Então, também podem representar, simbolizar situações sociais, e elas podem ter só valor pictórico. O que significa isso? Ter só valor pela imagem em si, pela obra em si, pelo trabalho em si, tá? Que nem esse trabalho que aparece aqui,
que nem esse trabalho que aparece aqui da artista Tomi Otaki, tá? Que é só um jogo de imagens que tem valor pela imagem em si. Tá, galera? Então, seguindo, talvez tenha algum microfone aí que tá ligado, gente. Me ajuda. Obrigada, acho que melhorou, né? Isso aí. Então, a gente vai falar lá no capítulo 1, agora a gente já está entrando no capítulo 1, um pouco sobre a arte do período paleolítico superior. Agora eu vou explicar para vocês o que é isso, quem ainda não sabe, tá? Então, a gente vai falar da arte da pré-história. O que significa pré-história? A gente chama de período pré-histórico todo o período que o ser humano, né, existiu e viveu antes de inventar a escrita, tá? Então, a escrita, quando o ser humano inventa a escrita, a gente vai considerar um marco para começar a história, né? Porque daí tem essa coisa documentada, aprendeu a escrever, tá? Todo período que vem antes disso, antecede a escrita, vai ser o período pré-histórico. E é sobre ele que a gente vai falar. A pré-história, gente, ela é um período longo da humanidade, tá? E aí a gente vai estar... Tem alguma dúvida na... Não, tá. E aí a gente vai estar falando sobre todo esse período. Tem formas de classificar esses períodos diferentes. A própria Graça Proença, ela traz uma outra proposta de classificação, né, do período da pré-história, mas eu trouxe esse que está lá no livro que a Prof encaminhou para vocês, né, na edição que foi encaminhada para vocês. Então lá, ó, ela vai dividir o período da pré-história em 3. O que era lá 500 mil antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, ela vai chamar de Paleolítico Inferior. Aí 30 mil antes de Cristo, mais um pouco mais recente, né? Mas ainda muito tempo atrás, o Paleolítico Superior. E 10 mil antes de Cristo, o Neolítico, tá? Aqui no Paleolítico, a gente vai falar agora sobre esse período. No Paleolítico foi superior, é que apareceram as primeiras manifestações artísticas, tá? Então, as primeiras manifestações artísticas que aparecem na história da humanidade apareceram nesse período do Paleolítico Superior, lá 30 mil antes de Cristo, há um tempão atrás. Esse período é também conhecido como período da Pedra Lascada ou do Naturalismo, tá? Nesse período, gente, como é que era a arte nesse período? Ela era muito simples, né? Que ainda o ser humano ainda estava num processo de se entender e conhecer e começar a produzir esses materiais. Então, era muito simples. E também era com coisas que eles tinham ali materiais que eles tinham na própria natureza, né? Então, tem aquela técnica das mãos em negativo, que é a primeira que aparece, que eles colocavam a mão e aí largavam, né, os materiais para conseguir fazer o formato da mão. Esse foi um dos primeiros registros que apareceram de arte, né, do ser humano. E eles pintavam as coisas que observavam. A criação do fogo também. Isso é mais adiante. A gente vai falar. Do fogo foi um pouquinho depois, no Neolítico, tá? No Paleolítico Superior ainda não tinham descoberto o fogo. O ser humano ainda não sabia o que era o fogo, né? E ele ainda vivia de forma nômade. Vocês sabem o que é o nômade? Sim, Ser nômade? Não para em um lugar Não fixo. tinha casa fixa. Isso, amores, exatamente. Então, o ser humano, no período paleolítico superior, ele era nômade. Então, as pessoas, né, ficavam andando pelo meio da natureza, encontrando formas de sobreviver. Eles não ficavam parados num só lugar, não existia casa, né? Isso tudo surgiu depois quando o ser humano passou do nomadismo para um período mais sedentário, que daí eles paravam nos lugares, construíam casas. Isso é lá no Neolítico, eu já vou explicar. Então, nesse período do Paleolítico Superior, quando surgiram as primeiras obras de arte, há muito, 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 muito tempo atrás, acredita-se que
quem pintava essas obras, esses trabalhos, né? Essas pinturas, eram os próprios caçadores. E eles acreditavam, olha só, eles acreditavam que quando eles pintavam esse bicho na parede, esse animal, que eles conseguiriam caçar melhor o animal. Então, a pintura nessas cavernas aí, que a gente, foram descobertas depois, um tempão depois, essa pintura, na época em que foi produzida, a gente acredita, a partir de vários estudos, né, que ela era uma pintura que estava relacionada com a religiosidade, mas no sentido da relação do ser humano com a natureza, tá? E com a magia. Então, eles acreditavam, eu vou pintar esse bisonte, porque daí eu vou conseguir capturar o bisonte. Então, era uma coisa meio que de ritual, né, de magia, para conseguir capturar o bicho. E eram os próprios caçadores que pintavam esses trabalhos, tá? Eles também produziam esculturas, como essa que vocês estão vendo aí. Manu, tu tá apresentando alguma coisa? Cancela essa apresentação aí para mim, por favor. Desculpa, senhora, Talvez foi sem querer. Eu fui apertando Tá. o negócio ali. Não tem problema, tá? Vocês estão vendo a prof? E estão vendo a apresentação da prof? Sim, sim. Sim. Tá, muito obrigada, amor. Sim. Então, essa escultura, eles também produziam esculturas, né, com barro lá, também com as coisas que tinham na natureza. E as esculturas que eram produzidas nesse período, geralmente eram de mulheres, que é um pouco diferente do que a gente vai ver no período posterior. Professora, sempre tá aparecendo mais falaram, daí agora desapareceu. Tá, eu vou tirar e Apareceu colocar de pra mim. novo, tá? Vou tirar e vou botar de novo, que daí eu Pra mim acho tava que aparecendo, só. às vezes acontece de interromper. Vou de novo, tá? A gente só vai mais um pouquinho, tá, gente? Nós não vamos entrar no Neolítico ainda, porque... Ah, tá, voltou, senhora. Voltou? Às vezes dá um tweet aqui. Aí tem que mudar para conseguir colocar de novo. Então, essas esculturas, ó, que nem essa aqui, que é uma Vênus muito conhecida, Vênus de Willendorf, que é o lugar onde ela foi encontrada, lá na Áustria, em 1908, ela foi encontrada, e ela é desse período do Paleolítico Superior. E aí, olha como eles representavam essas mulheres. Seios muito fartos, quadril muito farto. Por quê? Porque a mulher... Não dá pra ver. Depois eu mando, tá? Não se preocupem, porque eu vou mandar esse documento e vocês olhem direitinho, tá? Daí vocês olhem essa escultura que eu tô falando agora para vocês. Então, os seios largos, quadril largo, porque estava relacionada à fertilidade, né? Quanto maior o seio, quadril, simbolizado, né? Textura, mais fértil era essa mulher, né? Essa mulher que podia não reproduzir, ter filhos, né? Então, estava muito vinculada a essas questões bem da natureza mesmo, tá, gente? Toda a arte nesse período. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse período. Eu não quero entrar Aí, ó. Depois a gente vai entrar lá no Neolítico, tá? Mas eu não quero entrar hoje, porque já tá quase no final da nossa aula, então eu só vou... a gente vai fazer umas conversinhas agora, tá? Galera, então... entendido isso tudo até aqui? Tranquilo? Conversa comigo agora. Tranquilo. Sim.